boa tarde. Eu sou a Luana Siqueira, sou nutricionista e estamos aqui em mais um programa Siqueira Bem. Boa tarde, pessoal. Eu sou a Aline Siqueira e vamos começar mais um Siqueira Bem, levando muita informação boa para vocês aí de casa. E vamos começar com os nossos patrocinadores. Gusta Tatu Atelier, Maria Flora Semijoias, a Rita Cabeleireira, Aline Siqueira Pilates Estúdio e o Gusta Tatu Atelier Tatuador e Designer Gráfico. É isso aí, pessoal. E hoje, para começar com o nosso quadro Dicas da Nutri com Pitadas da Chefe, nosso programa tem como tema hoje prevenção infantil. Então, traremos algumas receitas saudáveis que podem ser ótimas opções para você aplicar aí na sua casa com seus filhos como uma forma de aceitação e introdução de alguns alimentos. Mas antes eu queria ressaltar a importância desse tema, de se falar sobre isso e de as mamães que estão aí nos assistindo pesquisar sobre esse assunto. Aliás, a alimentação saudável na infância pode influenciar diretamente na saúde e qualidade de vida na vida adulta dos seus pequenininhos, tá bom? Então, outra coisa que eu queria comentar. Por que a gente trouxe esse tema? Antigamente, as formas de introduzir os alimentos e fazer essa alimentação na infância era muito diferente de hoje em dia. Então eu vou ressaltar 3 pontos que mudaram para vocês entenderem um pouco mais sobre o que eu quero passar, do que antes era o politicamente correto e hoje já não é mais visto dessa forma. Então, o primeiro ponto, papinhas. Antes era muito comum que a introdução alimentar e a alimentação infantil era baseada em apenas papinhas, que é a forma líquida ali dos alimentos. Você junta vários alimentos de grupos diferentes, bate tudo no liquidificador e dá para essa criança. Porém, hoje em dia já é comprovado que isso não é legal. Por quê? Você limita a sensibilidade dessa criança. Ela não consegue distinguir qual é o sabor de um alimento, qual que é o outro. E a gente não consegue ativar esse sistema digestivo dessa criança. Então, ela se torna uma criança muito mais dependente e o seu paladar muito menos adaptado a novos sabores, a novas texturas, diferente de quando você oferece esse alimento de diversas formas, em diversas preparações e em diversas combinações, para que esse paladar seja adaptado e a aceitação seja muito mais legal, muito mais fácil, não é verdade? Outro ponto é em relação a alimentos antes de 6 meses de idade. Esse é um ponto muito importante. Antigamente era muito comum se oferecer chá para passar as cólicas dos bebês, ou suquinhos, ou água porque o bebê está com sede. Isso é um mito, né? Hoje a gente sabe que o aleitamento materno, o leite materno exclusivo até os 6 meses é o ideal, porque nesse leite ele vai ter todas as necessidades saciadas. E o outro ponto é sobre sal e açúcar, que a recomendação hoje em dia é que quanto mais você segurar esse consumo de sal e açúcar, melhor vai ser para o seu filho. Porque quanto mais você adapta esse paladar com bastante sal, com muito açúcar, menos ele vai querer os sabores mais suaves, que vão ser as frutas, verduras, legumes. E o açúcar, antes dos 2 anos, deve ser evitado, porque o açúcar em excesso ele pode gerar diversas doenças, não só a obesidade, como diabetes, como a cárie, que a gente vai falar hoje com a Débora, mas outras doenças também que pode sobrecarregar aí a saúde dessa criança, tá bom? Então, esses 3 pontos que eu queria trazer para vocês, que é muito comum ver na nossa família, na verdade, Aline, ver muita gente palpitando, mas que as informações hoje estão aí disponíveis para as pessoas, então é muito interessante que as mamães tenham essa consciência de pesquisar. Não há nada errado de você seguir as dicas da mamãe, da vovó, mas hoje em dia muita coisa está atualizada e a gente deve sim se atualizar para dar a melhor qualidade de vida para essas crianças, né? E agora eu vou falar um pouquinho das receitas que vão ser maravilhosas. Primeiro a gente vai começar com um picolé saudável. Vou pedir para o Nil soltar o primeiro vídeo e eu volto a comentar com vocês.
Oiê, bem-vinde a mais um quadro Dicas da Nutri com Pitadas da Chefe. Eu sou a chefe Carol Cambi e hoje nós temos receitas mais que especiais, por isso deu a louca em mim. Acabei fazendo 4 receitas porque é para crianças e também serve para as crianças grandes como eu, claro, ou como você. Então, vocês convidem seus filhos e façam juntos porque é tudo muito gostoso e muito saudável. Vem! Vamos começar com o picolé de frutas e água de coco, que é perfeito para introduzir diversos tipos de frutas. Eu começo com a nectarina, que eu corto em cubinhos pequenininhos, pego o hortelã, corto em tirinhas e agora eu vou preencher as forminhas. Eu vou colocar 2 só nectarina, 2 nectarina e hortelã. E a última eu vou colocar frutas vermelhas, eu começo com o morango, depois eu coloco framboesa, mirtilo, amora e um pouquinho de também nectarina. Preencho tudo com água de coco, coloco os palitinhos e levo ao congelador. Vamos fazer agora um de sabor de manga. Eu coloco manga, eu faço um só de manga, o outro é manga e maracujá e o terceiro é morango, manga e blueberry. Preencho com água de coco novamente os palitos e levo ao congelador por pelo menos 12 horas ou da noite pro dia. Eles ficam assim. Aí eu vou retirar. Olha que lindeza que ficou esse de nectarina e hortelã, super refrescante. E esse de tutti-frutti, maravilhoso, né? E aí, pessoal, gostaram? Eu, particularmente, estava super empolgada para essa receita, porque essa preparação, ela pode ser usada desde os 6 meses de idade na introdução alimentar dos seus bebês. Porém, claro, se é para usar isso logo na introdução alimentar, você vai dar preferência para as frutas mais macias, como banana, um moranguinho bem mais macio, em pedacinhos menores, e sempre escolhendo frutas que não tenham a semente tão grande ou casca. E agora, para as crianças maiores e adultos como nós, né, é uma ótima preparação. Além de saudável, ela reforça aí a hidratação com a água de coco, tem bastante vitaminas, minerais, tem as fibras, e é uma ótima opção agora para o verão, por ser refrescante. Ela é hipocalórica, então não tem aí uma grande caloria, uma carga glicêmica muito alta. Então é uma receita super completa aí para o seu verão, para você fazer para suas crianças ou para vocês mesmos e usar a sua criatividade, né? A Carol trouxe isso pra gente, fez com diversos tipos de frutas. Então, para provar para vocês que o importante é se atualizar e ver as diversas opções que a gente tem com alimentos naturais e de forma saudável, certo? Então eu vou soltar a segunda receita e eu volto a comentar. Oiê, vamos fazer agora um bolinho saudável, onde a gente vai usar brócolis, queijo, biscoito de polvilho e ovos. Vem comigo! Vamos à receita então. Eu quebro os ovos, bato os ovos até ficar bem mexido. Em seguida, eu adiciono o brócolis previamente branqueado em pequenos pedaços. Misturo aos ovos. Agora eu vou pegar o biscoito de polvilho, fazer uma farofa grosseira e adicionar essa mistura ao brócolis e ovo. E depois, em seguida, adiciono o parmesão e misturo tudinho, até ficar assim. Agora, eu vou levar tudo aos ramecãs previamente untados. Eu preencho bem esse ramecã e levo ao forno previamente aquecido a 180 graus. Vá lá. Olha esse muffin. Se não valeu a pena fazer mais essa receita maravilhosa. Olha isso, minha gente. Tá lindo demais. E aí, pessoal, já enchei a boca d'água, né? Tô super ansiosa para fazer essa receita na minha casa. E a gente pensou nessa receita por quê? Para crianças que têm uma seletividade muito grande. Sabe aquela criança que só de olhar uma coisinha verde já fecha a cara e já não quer? Essa é uma boa receita para você testar. Porque embora ela use aí uma quantidade de queijo, do biscoito de polvilho, o que não é legal usar essa receita todos os dias ou em todos os lanches, tá? É uma das opções. Ela é muito legal porque o queijo e esse biscoito, ele dá um saborzinho para que essa criança aceite melhor, por exemplo, o brócolis. Ou outra verdura, como espinafre, como abobrinha. Então, essa é uma estratégia para usar com aquelas crianças mais seletivas. E uma forma de você colocar aí uma opção saudável
rica em proteína, porque vai o ovo, uma opção que sacie, e uma ótima opção também para você colocar na lancheira do seu filho, por exemplo, que é uma opção gostosa, tenho certeza que ele vai aceitar bem e já vai estimular os amiguinhos que estão olhando a fazer também. Por exemplo, e o biscoito de polvilho, esse é industrializado, porém, se você fazer na sua casa, o caseiro, melhor ainda. Se você... a Carol acho que usou a mussarela, mas dá para você usar o queijo branco, dá para você usar um outro tipo de preparação e adaptando com o que você tem na sua casa, tá bom? Agora vamos para a terceira receita. E para finalizar as receitas de hoje, vamos fazer esse nuggets caseiro e saudável, que é preferência nacional das crianças. Eu uso peito de frango, abobrinha e cebola, só isso, super saudável. Eu misturo tudo e vou começar a montagem. Eu bato os ovos, eu hidrato a farinha de milho flocada e eu uso 1 colher de sopa para cada nuggets. Ok? Eu adicionei raspas de limão também nessa carne do nuggets. Aí eu monto todos os nuggets, levo ao forno pré-aquecido por 30 minutos a 200 graus. Fica assim, maravilhoso. Agora vamos fazer as batatas assadas. Eu vou usar cenoura, mandioquinha, batata inglesa, batata doce e beterraba. Eu corto tudo em formato palito, assim, para ficarem todos de tamanhos similares, na medida do possível. Uma vez que a mandioquinha é bem menor do que a beterraba e a batata doce. Eu vou fazer a montagem delas na assadeira. A beterraba, a cenoura e a batata eu pré-cozinhei antes. Eu vou colocar na assadeira todas, regar generosamente de azeite, colocar alho amassado, sal, para quem gosta, pimenta do reino também. No final eu coloco folhas de tomilho e levo ao forno pré-aquecido a 180 graus e fica assim essa lindeza. Voilà, bon appétit! E aí, gostaram? Depois comentem aqui, coloquem qual receita você gostou mais e sugiram temas pra gente trazer, alguma dificuldade, alguma dica que você queira saber sobre alimentação e nutrição. E essa receita a gente pensou porque hoje em dia, infelizmente, é muito comum ver as crianças desde muito pequenininha comendo fast food, né? Ou nuggets, ou salsicha, ou os hambúrgueres mesmo de fast food, batata frita e tudo mais. Então a gente pensou nessa opção para trazer aqui para estimular você a fazer essas opções mais saudáveis na sua casa. Esse nuggets, ele é uma ótima opção porque ele é muito rico em proteína, né? Que usa o peito de frango e de forma muito natural. Ele tem aí a hidratação pela abobrinha, as fibras, é super temperadinho e é uma ótima opção aí para usar desde muito novinho até adolescentes ou adultos que têm dificuldade aí de comer uma opção mais saudável. E essa combinação de tubérculos também deve ter ficado muito saborosa e muito melhor, muito menos calórica, com muita menos gordura do que uma batata frita, por exemplo, que a gente compra por aí, ou frita no óleo, ou compra em algum comércio, tá bom? Então essas foram as dicas de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. E qualquer dúvida, qualquer sugestão, comentem aqui, compartilhem com as mamães se vocês acham que seria interessante ver essas receitas. E fique de olho que o programa hoje está muito legal. É isso aí, eu adorei. Já tô querendo fazer pro meu filho, né? Pro meu bebezinho. E vamos continuar. Hoje temos uma super convidada aqui com a gente, pra gente continuar falando sobre babies, que é a nossa querida Débora Figueiredo, dentista aqui de Cabreúva. Bem-vindo, Débora. Obrigada pelo convite, por aceitar nosso convite. E, por favor, fale um pouquinho sobre o seu trabalho, Débora. Se apresente pra gente. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer o convite, né? Para mim é uma alegria estar aqui com vocês para falar de um assunto que eu amo tanto, que é sobre prevenção, né? E saúde bucal infantil, né? Que eu falo que trabalhando com as crianças, que é a base da nossa sociedade, nós estamos aí dando uma oportunidade, né? Para um futuro melhor para essas crianças e como adultos. Com certeza vão poder desfrutar de uma saúde bucal mais saudável, né? Já que no Brasil, apesar de ser um país onde nós temos muitas faculdades de odontologia, é um dos países que apresenta o maior índice de pessoas com perdas dentárias,
né? Então, trabalhando aí, pensando nesse futuro, com certeza a área da prevenção é uma área muito rica que podemos, assim, investir para poder prevenir esse tipo de problemas, né? Bom, eu estou aqui em Cabreúva já, esse ano vai fazer 24 anos, né? E nós trabalhamos, né, em diversas áreas da odontologia, mas hoje, especialmente, eu trabalho com a odontopediatria, com a área da ortodontia e ortopedia facial e de alterações de articulações temporomandibulares, né, que nós chamamos de disfunções temporomandibulares. Sim, legal. Eu posso falar bem porque ela cuida de mim faz muitos anos. Bom, e vamos entrar já no assunto que me interessa muito. Débora, o que é cárie? E quais as consequências, as causas da cárie? Certo, uma pergunta excelente, Aline, para começarmos, né, falar sobre prevenção. Bom, até 2015, a cárie era considerada uma doença infecto-contagiosa, ou seja, o fator principal, né, responsável pela formação da cárie seria a presença da bactéria, tanto é que antigamente isso se encontra até em livros, né, em palestras antigas, nas faculdades, se falava muito, olha, se você estiver com algum foco de cárie na boca, vai alimentar o seu bebê, colocar a colher com alimento, né, para ver se esfriou, para dar a papinha, antigamente, né, para o bebê, você pode estar transferindo essas bactérias, podendo causar, né, essa transmissão da doença cárie. Isso hoje em dia nós sabemos que não é verdade mais, de 2015 para cá, né, é uma área da odontologia que se chama cariologia, através de muitas pesquisas, né, comprovou-se que na verdade a cárie é uma doença açúcar dependente. Então, as bactérias, né, fazendo um link aqui com a palestra, né, da Luana, essas bactérias, na verdade, elas são benéficas para o equilíbrio da flora bucal, mas a partir do momento que nós colocamos para ela, né, um ambiente ácido, no caso, provocado pelo alimento açucarado, carboidratos refinados, né, essas bactérias, falando de uma forma bem simples, é como se elas se alimentassem desses resíduos começassem a excretar ácidos. E aí começa todo o processo de descalcificação do esmalte, né? Lembrando que o esmalte é o órgão mais duro que nós temos no corpo, é o mais mineralizado, mais do que o próprio osso. Então, se o esmalte esfarela na presença do açúcar, né? Interação. Imagina o restante. Imagina, né? como a Aline mesmo, a Luana mesmo falou, ao longo prazo, né? No decorrer da vida dessa criança, na fase adulta, quantas doenças poderão ser despertadas, né? Tá? Então, a prevenção, Aline, ela é basicamente voltada não só para a higiene bucal, como se pensava antigamente, mas sim, principalmente até, em primeiro lugar, vamos falar da dieta, né? Sim. Nesse período da pandemia, eu tive uma experiência bem interessante que comprovou, né, essa teoria, que eu tive a experiência de entrar em contato com as famílias, e eu entrava em contato fazendo consultas online, né? E eles também tirando dúvidas comigo. E eles algumas falavam assim, Débora, eu não quero nem ver quando eu levar meu filho aí, porque ele tá escovando o dente só à noite, mas tá tudo desorganizado, eu não tô conseguindo controlar, né? E ficar em cima, porque eu também tô trabalhando de casa. Enquanto outras famílias falavam, eu tô tranquilo, porque meus filhos estão escovando o dente, como você disse, pelo menos 3 vezes ao dia, e o creme dental fluoretado, né? E quando passou essa fase da pandemia, que eu pude atendê-los pessoalmente, eu percebi que várias crianças que os pais estavam tranquilos, porque estavam escovando o dente 3 vezes ao dia com o creme dental fluoretado, estavam com focos de cárie. E as crianças, algumas escovando 1 vez ao dia, não estavam apresentando, né? Então, nós vimos aí o poder realmente da influência da dieta, porque essas crianças que apresentaram cárie, entre uma escovação e outra, nesses intervalos, acabavam se alimentando com guloseimas, bolachas recheadas, né, Yakult, que são alimentos que eles vêm disfarçados, né, como se fossem saudáveis, mas tem um índice, nossa, de açúcar altíssimo, né, então a prevenção é basicamente voltada para o controle da dieta e, é claro, também para a higienização, mas lembrando que esse controle da dieta é primordial. Sim, muito importante ressaltar esse ponto. São trabalhos que andam junto, né? Sim. Andam junto. E é muito importante que os pais tenham essa consciência de que escovar é muito importante, mas a alimentação, ela influencia demais, né? Sim. Na produção dessa cárie.
E, Débora, agora falando em específico de aleitamento materno. Nesse período, é necessário higienizar ou limpar a boca dessa criança? Ou, se não, qual período precisa começar essa higienização? Sim. Nós temos, né, também uma evidência na literatura que comprova que não é necessário fazer higiene da boquinha da criança durante o período do aleitamento materno. Isso se a criança estiver, né, se alimentando exclusivamente do leite materno, tá? Porque a partir do momento que começa a introdução alimentar, aí esses dentes, né, eles precisam ser higienizados, já que o leite materno, ele contém, né, um açúcar, né, não é um açúcar nocivo perante os outros, mas que ele pode influenciar sim na desmineralização do esmalte. Se esse dentinho desse bebê, por exemplo, estiver com uma placa bacteriana, um resíduo de alimento, né, por exemplo, proveniente de um biscoitinho, de uma bolachinha, um carboidrato, aí a mãe não sabe que precisa higienizar e esse bebê vai se alimentar com leite materno, né, com esse dente já exposto à placa bacteriana com carboidrato. Então, isso pode ser um fator de risco para descalcificação, né, dando início a um processo carioso. E isso vale também para a fórmula? Aline, eu não arriscaria. Não há comprovação científica, tá? Que a fórmula pode dar a cárie em si. Pode provocar, né, essa descalcificação. Mas eu não arriscaria, tá? Eu faria esse protocolo de higiene, uma vez que os dentinhos já nasceram, né? Mas lembrando que os coletes gengivais não precisa higienizar, não tem necessidade. E mesmo se for antes, né, antes de nascer os dentinhos, se tiver com fórmula, então segue mais ou menos do mesmo jeito do aleitamento materno. Sem os dentes, Aline, com a fórmula, eu já aconselharia fazer uma limpeza com uma fraldinha umedecida em água filtrada, porque ela pode deixar alguns resíduos. Mas não que sejam maléficos, tá? Mas é porque vai ser mesmo uma área da mucosa do bebê que vai ficar retentiva para outros, né, os resíduos das próximas mamadas, então isso não é bacana, né? Pode ser colônia de bactérias, porque é uma fase em que às vezes eles já começam a colocar algumas coisas na boca, né? Já vai estar coçando, né, para poder nascer os dentinhos, né? Legal. E aí, como a Débora já falou, a minha próxima pergunta ia ser sobre a dieta, da importância disso, então a gente enfatiza mais ainda sobre a importância não só, acho que dos carboidratos, mas ter uma qualidade muito boa, né? Porque aí a gente fala, o carboidrato não é bom, mas é que a gente tem tantas outras opções e carboidratos bons também. O que a gente quer trazer aqui para você é que o açúcar em si não oferece benefícios para uma alimentação infantil e adulta, para qualquer pessoa, né? O açúcar pode ser muito maléfico. Sim, inclusive, Luana, apesar, por exemplo, de focarmos a importância do alimento, no caso, as frutas, né? Eu também deixo os pais bem cientes. Elas são importantes, sim, mas assim como o leite materno também contém açúcar. Então, cuidado com essa interação dos carboidratos refinados, bolachas recheadas, mais as frutas. Porque às vezes eles falam, puxa, né? Então não precisa se preocupar tanto com a escovação. Precisa. Se fosse exclusivamente as frutas, não teria tanto problema. A questão é essa interação, né? É verdade. E muda a bioquímica da boca da criança. Com certeza. E ainda enfatizo o que ela falou também sobre esses alimentos que eles são mascarados, né? Às vezes tem uma embalagem muito bonita, falando que é saudável, com uma embalagem que chama muito a atenção das crianças, mas é muito importante você ler o rótulo e ver quanto de açúcar realmente tem naquilo ali, porque hoje a mídia, hoje as empresas apelam muito, né, dessa forma, por conta das embalagens, do vender para a criança, do chamar a atenção dessa criança através de cores, através de personagens, e que na verdade não é tudo aquilo que está dentro da embalagem, né? É isso aí. E eu, como uma boa mãe, fiquei com essa pergunta, claro, né? Débora, e isso também é uma dúvida minha, das minhas amigas mães pandemia, né? Sobre os acessórios para a higienização. Quais são os melhores e como a gente deve utilizá-los? Ótimo. Excelente pergunta, Aline, porque como a Luana também comentou, o mercado, né, a oferta de acessórios são assim infinitas, mas são poucos que são realmente eficazes.
infelizmente. Por exemplo, os dedais de silicone, que são os mais utilizados. A maioria das famílias que chegam para mim, para uma consulta de prevenção, já chegam, né, falando que usam os dedais. E, na verdade, eles têm uma eficácia muito pequena. Por quê? Uma, que o silicone não vai fazer uma higienização adequada, né, do esmalte, dos dentes. E outra é que as cerdas dessas dedeiras, elas são muito espaçadas. Então, isso também prejudica, né, a limpeza. Eu trouxe para vocês aqui 2 acessórios, eu vou mostrar daqui a pouco, que hoje é o que nós mais prescrevemos, tanto vendo, né, acompanhando a rotina dos meus pacientes, como utilizando também na minha filha. Hoje tem 9 anos, mas nós ainda utilizamos essa escova que eu vou mostrar para vocês. É uma escova utilizada exclusivamente, né, para escovar dente a dente, né, que é a escova Unitufa. Vou mostrar aqui para vocês, e depois vocês, né, a gente coloca no Instagram. Coloca uma foto no Instagram, tá? Vou colocar aqui para vocês. É uma escova pequenininha e ela se chama Unitufo justamente porque tem um tufo apenas, tá? O importante é que ela seja extremamente macia e quanto mais cerdas, melhor, né? Para podermos aí aumentar a eficácia da limpeza. E aí nós poderemos fazer a limpeza dente a dente, Aline, tá? E quando começar? Quando nascer o primeiro dentinho e a introdução alimentar, né, extra, além do aleitamento materno, começar, tá? Fio dental é importante? Com certeza é importante, mas com essa escova, os bebês, né, falamos bebês até os 3 anos, eles apresentam a dentição toda espaçada, na maioria das vezes. Então, essa escovinha, ela também tem uma anatomia que vai facilitar muito, ajudando também o tempo da mãe, a cooperação, porque não é fácil passar o fio dental no bebê, né, a conseguir substituir o fio dental até que ele possa ter mais maturidade para deixar, né, e colaborar com a higienização também, com essas práticas. Tá, legal. É muito importante isso pra gente, mães de primeira viagem, principalmente. Eu vou até mostrar para vocês rapidinho, depois as meninas também vão colocar a foto desse fio dental também que eu indico, tá? Para bebês. Ele não substitui, né, o protocolo convencional de passarmos o fio dental com o fio dental convencional, mas no dia a dia pode ser substituído em uma das higienizações, porque facilita, ganhamos tempo e conseguimos, né, fazer a remoção da placa bacteriana. Muito interessante. Facilita bastante, porque as boquinhas são muito pequenininhas, então às vezes nós não conseguimos colocar realmente, fazer o protocolo, né, perfeito como se deve. Então, esse acessório ajuda a limpar a distância. Ah, legal. Legal que você já explicou tudo direitinho, que a gente começa, então, basicamente a partir do 3º ano, um pouquinho mais, é isso? Com o fio dental. A dentição, ela se completa por volta de 2 anos e meio, 3 anos. Então, a partir do momento, quais os dentes que mais apresentam, né, uma necessidade de passar fio dental? Os molares, os dentinhos do fundo, geralmente eles são juntinhos, tá? Então, por volta aí dessa idade, né, dependendo da dieta principalmente, eu ajudo os pais a escolherem a frequência do uso do fio dental. Porque se é uma criança que tem uma alimentação saudável, né, que não faz uso de alimentos, né, com presença de açúcar, principalmente industrializados, nós vamos escolher junto a rotina da criança para o uso do fio dental. A escovação tem que ser realmente no mínimo aí 3 vezes ao dia, mas o fio dental eu combino com os pais de acordo com a rotina. Tá, legal, de cada legal. família. Legal, e agora eu vou para uma pergunta bem polêmica sobre chupetas e mamadeiras. Débora, qual que é a sua opinião, se é verdade ou é mito, sobre os bicos, né, das chupetas e mamadeiras influenciarem aí na arcada dentária e na saúde bucal das crianças? Realmente é uma pergunta polêmica, porque aí nós entramos na questão, né, da visão do médico pediatra, da fonoaudióloga, da psicóloga, né? Eu vou falar, então, da minha experiência atendendo criança há quase 24 anos, né? Depois de diversos cursos que eu fiz, durante muito tempo eu, meu Deus, sacrificava, assim, toda e qualquer ideia, né? Aliás, ideia não, família, né? De tanto falar na cabeça que não podia, que a chupeta causava, sim, uma má formação nas arcadas, uma má posição de língua que pode depois acarretar problemas, né, futuramente, de diversos âmbitos. Mas com o passar do tempo, nós fomos percebendo que, dependendo do padrão facial da criança, né, dependendo da necessidade que
que aquela criança traz de sucção não nutricional, que todas vão ter, algumas delas com uma maior necessidade, outras menores, e nunca vamos saber quais são essas crianças. Se no momento em que ela apresentar essa necessidade, né, no caso a criança não tiver o hábito da chupeta, ela vai levar o dedinho na boca. Agora, há pouco tempo, houve uma postagem, inclusive de um professor muito querido, que eu respeito muito, né? E eles estavam discutindo justamente isso. Então, um grupo de profissionais, né, que cuidam de crianças odontopediatras, falam que o dedo é menos pior. E outros que a chupeta é menos pior. Eles falam, a chupeta é um pedaço de borracha que é introduzido, né, e depois muito mais difícil do abandono desse hábito, e a criança fica mais dependente, né, e pode ocasionar uma alteração muito maior do que o dedo. Na minha experiência, durante esses 24 anos, eu percebo que é ao contrário. Né? Porque quando a sucção digital ela está presente, pelo menos na minha experiência, falo que biologia não é matemática, né? Eu tive muito mais dificuldades perante as famílias para abandono do hábito de sucção digital do que de chupeta. Então, o que nós aconselhamos hoje? O ideal é não usar. Mas, se for necessário, Luana, que seja numa época onde a amamentação, o aleitamento já está bem estabelecido, para que não haja o abandono, né? Desse aleitamento, e que essa chupeta seja, depois eu posso passar as fotos para vocês também, né, para iniciar essa fase, né, para saciar essa necessidade de sucção da criança, uma chupeta que seja mais pesada, onde tem uma da Philips, que eu indico, inclusive. Então, o bebezinho vai chupar, a hora que ele cansa, sacia aquela necessidade, ou dorme, a chupeta cai da boca. Né? E quando nascem os primeiros dentinhos, aí também tem uma indicação de uma chupeta específica que é mais anatômica. Mas é claro que o ideal é não usar, né? Mas se for necessário, que nós possamos escolher aí as melhores, e o mais importante de tudo, nós vamos ficar focados na intensidade, na duração e na frequência do hábito. Porque se for quanto menor, menos malefícios. E aí também vai da individualização dos protocolos para cada família, né, também. É muito particular, né, de um para o outro. Sim, e das vivências mesmo, né, da sua experiência, como talvez outro profissional tenha uma opinião diferente. Com certeza. De criança para criança. Eu ia falar isso agora, que a Aline também é mãe. Então, às vezes eu falo para os pais assim, olha, eu de jaleco eu vou te falar algumas coisas, mas depois eu vou tirar o jaleco. Como mãe, eu também vou te dar a minha opinião, porque realmente, depois que nós somos mães, nós vemos assim que não tem receita de bolo, né, Aline? Não. Nós temos que estar prontos para poder realmente, né, estarmos assim diante desse imprevisto que acontece, que foge de tudo que a gente acreditou que era o melhor, mas o importante é sabermos lidar com os excessos, né, para que não ocorra. Legal. É isso aí, pessoal. Muita coisa boa, muita coisa importante para nós mamães, né, de primeira, de segunda, de terceira viagem em diante. E Débora, para a gente finalizar, fala pra gente por que devemos procurar os CITOS, né? Explique pra gente o que significa os CITOS e onde vocês estão localizados. Sim, esse nome CITOS, né, é o nome da nossa clínica e significa Centro Integrado em Tratamentos Odontológicos. Né? Há quase 24 anos, quando eu iniciei o meu trabalho aqui em Cabiruva, eu fazia tudo sozinha. No começo eu comecei com uma dentista que trabalhava comigo, e depois eu tive a necessidade, né, de expandir para poder atender as outras áreas, né, da odontologia. Então hoje nós somos uma equipe de 5 profissionais e atendemos tanto de 0 a 100, eu falo, né? E o nosso foco é prevenção. Hoje nós viemos falar sobre a prevenção da saúde bucal infantil, mas nós também trabalhamos com prevenção também de adolescentes, que nós chamamos de odontoibiatria, né, para os adultos, né, além dos tratamentos curativos também reabilitadores. Legal. E aí, conte pra gente o endereço. Nós ficamos na Praça Comendador Martins, 188, no centro de Cabreúva, ao lado da Santa Casa, na mesma calçada da Farmácia Unifarma. Ah, isso aí, pessoal. Acho que vale a pena vocês ir lá, né, marcar um horário, conhecer o trabalho deles e cuidar um pouquinho, né, de uma parte que é muito importante nossa, que é o sorriso. Sim, serão todos muito bem-vindos. E a nossa página do Instagram é CITOS Odonto, e também Encontros para Semear, que é uma página também que eu trabalho, porque eu sou professora também, né? E eu gosto muito de fazer publicações
falando sobre prevenção. Então, para quem não tem acesso, de repente não é da cidade, mas quiser acompanhar os nossos vídeos, muitas famílias às vezes falam, puxa, Débora, eu não tive condições de ir até você, mas só pelo que você me falou no vídeo, eu consegui resolver vários problemas. Isso para mim não tem preço, porque na verdade é o nosso papel, né, na área da saúde, sermos canal de educação, né, de informação para que essas pessoas possam melhorar a qualidade de vida das suas famílias. É isso aí. Muito obrigado pela sua participação, Débora. Foi riquíssima, né, todo o seu conteúdo que você trouxe aqui pra gente. E, pessoal, quem quiser saber mais coisas, a Débora tá sempre lá postando lives, né? A gente vai colocar as fotos, né, do material que ela trouxe aqui. A gente vai colocar alguma coisinha ainda lá no Instagram. Então sigam a gente lá no @programa Siqueira Bem. E é isso aí. Muito obrigada, Débora, pela sua participação. Muito obrigada para quem assistiu a gente, quem acompanhou a gente no YouTube, no Facebook. E continue compartilhando, comentando e vamos levar o máximo de informação para todo mundo, para que a gente possa se olhar um pouco melhor para o espelho e se querer muito melhor. É isso aí. Obrigada, Débora, mais uma vez. Foi muito importante trazer esse tema aqui. Obrigada, TV Cabreúva, e a todos vocês que estão assistindo. E até a próxima. Eu agradeço também a vocês pelo convite, a TV e a todos. E me coloco à disposição para maiores esclarecimentos do que for preciso. Um forte abraço. Muito obrigada. Obrigada. Tchau, tchau, pessoal.